Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o sermão do Monte. Hoje, na lição de número 10, o tema será Olhos Bons e Generosos. Na perspectiva do Reino de Deus, falamos sobre os tesouros do Reino. Aprendemos que na busca da justiça do Reino, precisamos nos certificar de que nossas obras de justiça, especificamente as religiosas, sejam isentas de hipocrisia. Evitamos a hipocrisia garantindo que nosso objetivo final seja agradar a Deus. Além disso, é imprescindível que todos os nossos atos estejam conforme as perspectivas do reino. Desta forma, mais uma vez aprendemos que devemos focar nos tesouros que permanecem. Eles nos impulsionam a acumularmos tesouro no céu. Além disso, o nosso destino é revelado nas coisas que nos dedicamos, porque o nosso coração está onde estiver o nosso tesouro. Brodmann diz que a mesquinhez deixa a pessoa nas trevas e a generosidade propicia a luz. Para o professor Kelber Silvio Rios Carneiro, René Descartes, em seu Tratado das Paixões da Alma, apresenta a generosidade como uma despertadora do real valor que a pessoa tem de si mesma. As Escrituras nos mostram que não há cristianismo, veja, sem generosidade. Hoje vamos estudar a segunda metáfora sobre a lealdade inabalável aos valores do reino, que estão nos versos 22 ao 23, ou seja, os olhos, que também pode simbolizar a luz. Jesus se utilizou de outra metáfora para trazer uma maior compreensão aos discípulos dos seus ensinos. Os olhos, como a candeia do corpo, permite ao corpo encontrar seu caminho. Neste caso, eles precisam ser bons, ou seja, saudável, inteiro, para nos guiar para o que é bom. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos podemos ler o texto em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Os olhos são a candeia. Em outra tradução diz lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Segundo o livro Estudos no Sermão do Monte, por Lloyd Jones, essa descrição do papel dos olhos foi uma ilustração utilizada por Jesus para indicar a maneira pela qual encaramos as coisas. E em consonância com o Senhor Jesus, há somente duas maneiras para olharmos para tudo quanto existe no mundo. Há o que ele chama de olhos bons. Isso mesmo, os olhos do indivíduo espiritual, que enxerga as coisas como elas realmente são, sem qualquer visão dupla. Esses olhos são claros e veem as coisas com normalidade. Mas há também aqueles outros olhos que Jesus denominou de olhos maus, os quais são dotados de uma espécie de dupla visão. Ou, se você assim preferir, são os olhos cujos cristalinos são embaçados. Nessa visão, há pontos nebulosos e opacos, e quem é dotado deste tipo de olhos vê todas as coisas indistintamente. Esses são os olhos maus. São olhos coloridos por determinados preconceitos, desejos e concupiscências. A sua visão não é cristalina. Pelo contrário, sua visão é enevoada,
maculada por diversas manchas e borrões. O olho bom focaliza com precisão os objetivos. Ele é a candeia do corpo. Agora, por que candeia? Uma candeia é semelhante a um olho que mostra ao corpo qual o caminho. Eles captam e transmitem uma imagem e o nosso cérebro processa e interpreta o que estamos vendo para poder atribuir sentido. A interação entre os olhos e o cérebro é indispensável. Muitos têm a capacidade de ver, porém não compreendem verdadeiramente. A visão é o canal pelo qual o nosso cérebro percebe o mundo, permitindo-nos observar, perceber e identificar objetos. Ter uma visão clara contribui para uma compreensão mais aprofundada no âmbito espiritual. Se nossa visão for burlada, somos manipuláveis. As mágicas, propagandas e outras ferramentas deste tempo desejam isso. Quantas pessoas, ao caírem em si, dizem: eu não via o que estava fazendo. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aplicada ao problema de possessões materiais, se a pessoa divide a sua atenção entre Deus, veja, e as coisas materiais, provavelmente não esteja focando bem em nenhum dos dois. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, a parte A. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Em outra tradução vai dizer, ele gostava das coisas boas desta vida. E foi para Tessalônica. Segundo o livro Estudos no Sermão do Monte, por Lloyd Jones, nosso Senhor continua seu tratamento sobre a ideia da acumulação de tesouros. Tendo demonstrado que onde estiver o nosso tesouro, também vai estar o nosso coração, ele diz que isso envolve não apenas o coração, mas a mente. Essas coisas que tendem por controlar o homem. Em última análise, todavia, só existe uma razão que nos impulsiona a praticar essas coisas, a saber, o nosso amor pelos tesouros terrenos. Essas coisas nos controlam a mente, tanto quanto controlam o coração. A nossa visão e toda a nossa perspectiva ética são controladas por essas coisas. Devemos lembrar que a maneira de encararmos essas coisas, em última análise, determina o nosso relacionamento com Deus. O olho mau, poneros, ou seja, mesquinhez, é o caminho de uma vida em trevas que se fecha para Deus, para a beleza do reino de Deus e representa a desconfiança. Quem não vê, não discerne. Quando olhamos para o adjetivo bom, empregado na Septuaginta, a versão na Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego, tem o sentido de sinceridade, de propósito e lealdade. Enquanto o olho mau está ligado ao egoísmo, o olho bom, a generosidade, é o que está fixo em Deus. Não podemos ter verdades superficiais e fingidas. Não podemos fechar os olhos e ceder à dúvida. Os valores do reino de Deus são inegociáveis. Aquele que, como cristão, permanece leal à verdade em todas as situações, cria uma base sólida, podemos assim dizer, para a confiança por parte dos outros. Em todos os relacionamentos humanos, a mentira, a decepção, as promessas falsas e os contratos não cumpridos promovem todos
a desconfiança. E a desconfiança é como uma rachadura em uma parede ou uma fenda em uma represa. Trará problemas sérios se não for detectado e corrigido. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Provérbios, capítulo 30, verso 12 e 13. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. O livro de Provérbios nos adverte contra a arrogância e a autojustificação, lembrando-nos de que devemos sempre buscar a humildade e a pureza do coração. O comentário do Novo Testamento, Barclay, diz que há certos fatores muito evidentes que nos podem cegar e distorcer a nossa visão. Primeiro, o preconceito pode alterar nossa visão. Não há nada que seja tão capaz de destruir nossa capacidade de julgamento como os preconceitos que temos. Eles nos impedem de formar as opiniões claras, razoáveis e lógicas, que são nosso dever. Cega-nos por igual ante os fatos e o significado deste. O segundo é o ciúme, que pode alterar nossa visão. O ciúme transforma a natureza humana em um caos e liberam a besta que todo homem encerra. Muitos casamentos, muitas amizades foram destroçados pelo ciúme. É uma verdade isso. Ele é capaz de fazer aparecer circunstâncias perfeitamente inocentes como ações culpadas e que nos cegam, veja, a verdade e a realidade. A terceira é o orgulho, que também pode alterar nossa visão. O orgulho afeta de duas maneiras a visão de qualquer homem, porque nos torna incapazes de ver a nós mesmos tal como somos na realidade e ver os outros como em realidade são. Sempre que nos comparamos com outros, suporemos uma vantagem em nós. Jamais estaremos em condições de nos criticar a nós mesmos e, portanto, jamais seremos capazes de melhorar. A luz em que deveríamos ver a nós mesmos e a outros será total escuridão. O avarento ou o mesquinho sempre desconfia dos outros e busca apropriar-se de tudo o que pode. Desta forma, a avareza, ou seja, o olho mau ou maligno, faz com que a nossa visão das coisas e das pessoas seja incorretas. Por outro lado, Jesus nos afirma que não há nada, veja, como aquele que tem olhos bons, ou seja, generosos ou generosidade, para nos permitir ver a vida e as pessoas de maneira correta. Vós sois a luz do mundo. Não está ligado ao que ela é em si, mas à luz que ela emite. O povo de Deus ilumina. Um coração iluminado, aberto para Deus, que vence as trevas da mesquinhez e da desconfiança, ilumina. O povo de Deus torna a luz manifesta, propaga seus raios, espalha e brilha como uma tocha. O cristão que vive os valores do reino de Deus brilha. A prática da generosidade é uma virtude essencial, que abrange não apenas o oferecimento de bens materiais, mas também a dedicação do tempo, a companhia,
orientações, alegria e até mesmo a própria presença ao próximo. A capacidade de enxergar é crucial para perceber não só a nós mesmos, veja, mas também as pessoas ao nosso redor e as oportunidades que se apresentam. Como mencionado em João capítulo 4, verso 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. A generosidade, assim, se revela como um reflexo luminoso do que habita em nosso coração, irradiando por todo o nosso ser. Antes de continuar, eu convido você a ler a Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 15, verso 29. Um olhar amigo, em outra tradução diz, a luz dos olhos, alegra o coração. E uma boa notícia dá mais ânimo de enfrentar a vida. Segundo Tasker, os olhos eram considerados pelos antigos como as janelas pelas quais a luz entra no corpo. Se os olhos estivessem, pois, em boas condições, todo o corpo estaria iluminado e receptivo aos benefícios que a luz pode comunicar. Mas, se os olhos fossem maus, todo o corpo estaria imerso na escuridão que gera enfermidade. Jesus, empregando metaforicamente esta linguagem, afirma que se o sentido espiritual do homem estiver são e os seus apegos afetivos estiverem dirigidos para o tesouro celestial, veja, toda a sua personalidade estará sem mancha. Mas, se o seu sentido espiritual enfermar devido ao falso senso dos valores ou à cobiça, ou a um espírito rancoroso e destituído de generosidade, rapidamente se tornará ímprobo. O comentário do Novo Testamento Champlin diz que o olho saudável vê uma imagem só e não vê duas, como sucede no caso de certas doenças dos olhos. Assim também, a alma banhada de luz espiritual vê somente uma imagem. É orientada por um só propósito, serve a um só Deus, busca as riquezas celestes e não as terrestres, e serve a um só código de moral. O olho natural é o órgão que capta a luz e que guia todos os membros do corpo em suas ações. A alma, a mente simples, recebe luz espiritual para guiar a vida toda no caminho de Deus. Por fim, a palavra grega para olhos é oftalmos, podendo também significar metaforicamente como olhos da mente ou faculdade de conhecer. Perceba que nada pode ficar de fora. Todo o nosso ser precisa ser preenchido por essa consciência de que Deus nos mostra o caminho para uma vida feliz e abençoadora. Agora, para a palavra grega para bom, seu significado exato é difícil de estabelecer. Do sentido fundamental, ou seja, singular, avançamos para sincero, sadio e, finalmente, para generoso, bom. Por isso, o homem que fixar os olhos em Deus vai dar generosamente, sem pestanejar. O homem que tenta olhar para Deus e o mundo, ao mesmo tempo não vai ver nenhum dos dois claramente. Ou melhor, não vai ver nada. Desta forma, uma vida mesquinha advém da cegueira espiritual que nos afasta de Deus. Rouba o discernimento espiritual e a sinceridade de propósito. O comentário Esperança do Novo Testamento diz que o poder do fascínio dos bens é tamanho que
o ser humano erra o verdadeiro alvo da sua vida. No olho da pessoa, revela-se como ela se relaciona com a sua riqueza. Isso mesmo. O olho pode, portanto, revelar a bênção ou a desgraça que a generosidade ou, respectivamente, a ganância traz ao ser humano. Segundo o comentário da Bíblia Diário de Viver, visão espiritual é a nossa capacidade de ver com claridade o que Deus quer fazer em nós e ver o mundo através de seus olhos. Mas este discernimento espiritual pode ser facilmente opacado. Os desejos, interesses e metas egoístas bloqueiam essa visão. Servir a Deus é a melhor maneira de restaurá-lo. O bom olho é o que se fixa em Cristo. Por isso, precisamos da luz de Cristo que nos impulsiona a levantarmos os olhos, pois nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, veja, no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sejamos generosos, propaguemos a luz de Deus. Eu finalizo perguntando, nesta perspectiva do reino de Deus, ter clareza de propósito é imprescindível. Você consegue decidir com firmeza de quem viu e entendeu a vontade de Deus? Se a generosidade, à luz do contexto, é compartilhar a luz do céu, como você tem feito isso? Em qual área de sua vida você precisa que Deus abra seus olhos? Pense um pouco e ore por isso. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi Olhos Bons e Generosos. Gostaria ainda de deixar uma recomendação a você que participa do canal, mas não frequenta nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus, que esteja perto da sua casa. Faça uma visita. Você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Então, gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixa a sua opinião. Pois toda vez que assim você faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E nos ajude a compartilhar esse conteúdo para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa palavra, pois o meu acesso é limitado a elas. E você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.